Olá, agradeço pela tua conexão no Tendências Globais. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos ver o capítulo 17. E abra a sua Bíblia aí no capítulo 17 e eu vou fazer alguns comentários aqui, tá bom? Antes eu quero introduzir alguns pontos para a gente acertar a questão do contexto onde nós estamos. Nós estamos no contexto do terceiro ai, conforme lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, e também Apocalipse 11, versículo 14. Nós estamos no contexto do terceiro ai, que aponta para a sétima trombeta, que abre a série de julgamentos das taças da ira. Então, lá no Apocalipse 11, 15, nós temos o toque da sétima trombeta, e aí vem uma grande intercalação envolvendo o capítulo 12, 13 e 14 do livro do Apocalipse. Em Apocalipse 15, 8, é dito que na série de julgamento das taças, ninguém podia entrar no templo celestial. Está lá no versículo 8 do capítulo 15. Por quê? Logo em seguida, no capítulo 16, a gente tem o derramar das taças da ira. E durante todo o período, até que se completasse toda a série de julgamento, ninguém podia entrar no templo celestial. Aí em Apocalipse 16, de 12 a 16, a gente tem o contexto da sexta trombeta, que trabalha a questão do Armagedon, os espíritos, que mobilizam os reis da terra para o Armagedon. A gente também já falou isso a semana passada. E no Apocalipse capítulo 16, do versículo 18 ao versículo 21, nós temos a partir do toque da sétima, do derramar da sétima taça da ira. Então, entre o versículo 18 e 21, nós temos um resumão do que vai ser discutido mais à frente. E aqui a gente já aponta para a fase final da segunda metade da tribulação, já próximo da campanha do Armagedon e da volta visível do Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 17 até o capítulo 19, versículo 10, nós temos o que a gente pode chamar de uma outra grande intercalação, quando Deus vai trazer alguns detalhes, um zoom, e o assunto principal dessa grande intercalação é a questão da Babilônia. Tem outros assuntos que são adicionados ali no capítulo 19, como as bodas do Cordeiro, por exemplo, mas os capítulos 17 e 18 se referem basicamente à questão da Babilônia. No versículo 11 do capítulo 19, nós já temos a questão da parousia, que a gente chama de a segunda vinda visível do Senhor Jesus em poder e grande glória. Aí já para a campanha do Armagedon. Então, mais ou menos para você entender toda essa complexidade que nós temos que alinhar para entender a narrativa do livro do Apocalipse, que é muito fácil você se perder se você não fica ligando os pontos para entender aonde você está. No capítulo 17, nós vamos ver o aspecto da Babilônia, mas o aspecto religioso. Observe bem, no capítulo 17 nós vamos ver o aspecto religioso da Babilônia.
No capítulo 18, nós vamos ver a questão do aspecto comercial da Babilônia e falando da cidade como sede de governo mundial e sede de controle. São assuntos complexos, a Bíblia não traz muitos detalhes, algumas coisas a gente fica sem condições de estabelecer um ponto claro de doutrina, porque a Bíblia não é específica, ela não traz detalhes de alguns pontos, e eu vou fazer algum comentário aqui depois. Então não adianta querer ser dogmático, achar que você é o dono da verdade, porque isso não dá. A gente apenas faz uma inferência em cima do contexto do livro e de outras informações que a gente tem do Antigo Testamento, para que tenha uma certa consistência naquilo que você está propondo, como o desencadeamento dos eventos do tempo do fim. Mas está sujeito a erro. Só quando se cumprir todas as profecias é que nós vamos ter a definição cabal, completa do quadro escatológico. Ok? Então vamos lá no capítulo 17, rapidamente. Primeiro versículo, ele coloca aqui: um dos 7 anjos que compõem a série de julgamento das taças, ele vem para trazer esclarecimento ao apóstolo João, que está tendo essas visões, é um anjo. E ele diz: vem, e eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas. A grande prostituta é Babilônia, é uma mulher, ela tem um aspecto religioso e ela está controlando ou influenciando os habitantes da terra, aqueles que não prestam atenção no testemunho que Deus tem levantado na terra através dos 144.000, através das 2 testemunhas, os anjos. Eles estão olhando para a besta e sendo manipulados pelo falso profeta. E aqui, quando fala muitas águas, são povos. O próprio livro do Apocalipse define o sentido de muitas águas, que é uma analogia, uma comparação. No segundo versículo, ele diz: com quem os reis da terra cometeram prostituição espiritual e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição espiritual. Então aqui afetando 2 grupos, os reis da terra, aí fala de influência no nível de governo, de liderança, e também os habitantes da terra de uma maneira geral. Se embebedando ou cometendo prostituição espiritual com essa grande prostituta. Aí, no versículo 3, ele diz: então me levou em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher montada em uma besta, escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Olha aqui a amplitude do versículo. Ele viu uma mulher montada em uma besta, ou seja, há uma simbiose entre essa mulher e a besta que domina, e a besta estava cheia de nomes de blasfêmias, conforme está escrito lá em Apocalipse 13, versículo 1, e nós já comentamos sobre isso, tendo 7 cabeças, aqui falando de 7 impérios que oprimiram a nação de Israel, começando pelo Egito e chegando até Roma. E 10 chifres. 10 chifres é a forma final do Império Romano revivido no tempo do fim. Está profetizado lá em Daniel, e Apocalipse aqui está trazendo mais detalhes. No versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas,
tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Veja bem, aqui fala de aparência, aqui fala de sedução. É o que a gente vê nessas igrejas. A pompa, a aparência, no sentido de trazer sedução e encantamento. Isso tem alguma coisa a ver com feitiçaria, com manipulação e encantamento. Rituais, aquilo que eu vejo, mas não tem o Espírito de Deus atuando ali. Nós temos demônios, na verdade. E esse é o veneno da falsa religião que vai dominando sobre os reis da terra e sobre os habitantes da terra. E na sua testa, na testa da mulher, estava escrito um nome de mistério: Babilônia a Grande. Aqui, essa expressão se refere à cidade da Babilônia, junto ao rio Eufrates. Aponta para a cidade, tá bom? Mãe das prostituições e das abominações da terra. É a origem, como a gente comentou a respeito de Babel. A primeira rebelião do homem contra Deus. Ok? Na apostila tem muito mais informações a respeito. Aqui a gente só vai trazer o tema. É o sistema babilônico que foi influente durante toda a história dos impérios, das 7 cabeças. A influência foi passando de um para o outro e vai ter o seu clímax no governo do anticristo na tribulação. Vi a mulher embriagada, no versículo 6, com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, os mártires da grande tribulação. Mas durante toda a história, a Babilônia tem o sangue dos santos e dos profetas e do povo de Deus, por causa da perseguição e da martirização daqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Mas a expressão maior dessa mortandade vai se dar na tribulação de 7 anos. E João ficou admirado, maravilhado com aquilo que ele estava vendo, por causa dessa perseguição e desse sangue derramado dos santos. E o anjo disse a ele: por que você está maravilhado? Eu vou te contar o mistério, ou seja, vou trazer a revelação desse mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Aqui o anjo agora vai trazer informações de detalhes. A besta que você viu, ela existiu e já não é, ou seja, deixou de existir e vai subir do abismo. Está falando da primeira besta do Apocalipse, o anticristo. Ele estava lá na coligação dos 10 reis, o acordo de paz com Israel, lá a partir do capítulo 6. Aí no capítulo 13 diz, já no 11 fala isso, não é? No capítulo 12, aliás, quando ele é curado de uma ferida mortal e mata as 2 testemunhas que estão ali no entorno de Jerusalém. A besta que é curada de uma ferida mortal. A besta que sobe do abismo. Então, morreu e ressuscitou e agora se coloca como Deus. Esse é o ponto médio da tribulação e é o ponto da virada do anticristo no meio da tribulação de 7 anos. O livro do profeta Daniel também traz detalhes a respeito disso. E ele vai para a perdição, para a destruição e para a condenação. Está previsto lá em Daniel 9, 27, mas também ali em Apocalipse 20, 20, quando ele, o anticristo e o falso profeta, são lançados no lago de fogo. E os que habitam na terra
essa expressão ela tem o sentido de rebelião contra Deus. Os habitantes da terra, os moradores da terra, que se admiraram, né, do poder da besta, está lá no capítulo 13 do Apocalipse. E esse é o grande sinal que o diabo usa para trazer a operação do erro, do engano sobre os moradores da terra, conforme Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 12. Então, veja bem, a morte das duas testemunhas é o ponto de virada. Isso é importante a gente fixar. É no ponto médio que o sistema vira. Você tem uma coligação de 10 reis, os 10 chifres de Daniel, e no ponto médio, a besta que sobe do abismo, que é curado de uma ferida mortal, vira o jogo. Agora ele se coloca como Deus e a simbiose que ele tinha com a Babilônia religiosa, agora ele e a coligação dos 10 reis se levantam contra a Babilônia religiosa para destruí-la, porque agora não precisa mais da Babilônia, agora ele é o dominador absoluto na segunda metade da tribulação. É mais ou menos o contexto do que nós temos aqui. E no versículo 9 o anjo diz: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas nas quais a mulher se assenta. 7 montanhas aqui se referem a 7 reis, então não é montanha no sentido físico, é no sentido de governo, de reinado, de império. O próprio capítulo se explica. E a mulher está sobre esse sistema, porque é o sistema babilônico que permaneceu durante esses 7 reinos ao longo da história. Porque no versículo 10, eles são também 7 reis. Então não é monte no sentido físico, é no sentido de império. 5 já caíram. Aí nós temos Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe que é Roma, na época do apóstolo João, e um ainda não chegou, que é o Império Romano revivido, a coligação dos 10 reis ou 10 chifres e o contexto da tribulação de 7 anos. E esse ponto de virada no ponto médio da tribulação, quando o anticristo coloca a abominação no lugar santo, no templo em Jerusalém. Nós já falamos sobre isso também. E o tempo que Deus dá para a besta é 42 meses, 3 anos e meio, que é a segunda metade da tribulação. Veja bem, são os 10 dedos de Daniel, os 10 chifres de Daniel, agora são os 10 reis do Apocalipse. O anticristo derruba 3, ok? Aí ele estabelece um domínio completo sobre essa coligação, e ele é o 8º. Ou 11º, como Daniel diz lá no livro, no seu livro de profecia. E ele é o 8º, mas ele é do 7, porque é dessa coligação que ele se estabelece e se firma como o 8º. Então o 7º vai até a coligação de 10 reis. O 8º é o anticristo na segunda metade com 42 meses. A gente tem que entender essa sequência dos impérios, ok? E eles reinam, os 10 reis, eles recebem o poder e reinam junto com a besta por 1 hora, ou seja, por 42 meses da primeira metade eles recebem o poder e sobem com a besta, e a besta é o líder dessa coligação. No ponto médio, o anticristo se estabelece como o líder único, absoluto desse império, que é o império do 8º rei. Tem que durar pouco, 42 meses lá na primeira metade, e depois o 8º rei, 42 meses na segunda metade. Mas junto com a besta, fala da liderança da besta desde o início da coligação.
A gente tem que entender isso, porque senão a gente se perde. Eles têm um só pensamento e entregam o poder e a autoridade à besta. Ou seja, eles reconhecem a besta como liderança e depois os sete que ficarem dos 10 vão acompanhar o anticristo até o fim, inclusive na guerra, na batalha contra o Cordeiro de Deus. E aqui diz que o Cordeiro de Deus os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e aqueles que estão com ele são chamados escolhidos e fiéis. Depois eu vou trazer um comentário a semana que vem sobre isso aqui. Mas nós temos 2 grupos acompanhando Jesus na sua vinda visível: os anjos e a igreja. Fica um ponto de interrogação se os outros vão estar com Jesus durante a sua vinda para a campanha do Armagedon, que são os santos do Antigo Testamento e os mártires da grande tribulação. Esse ponto a gente ainda fica alguma dúvida, se estão ou não. Aqui a gente não pode ser taxativo, mas a igreja e os anjos estarão juntamente com o Senhor, conforme está lá em Apocalipse 19, 14. No versículo 15, o anjo confirma que muitas águas se referem a povos, multidões, nações e línguas, conforme está lá no versículo 1 do capítulo 17. Ou seja, é global, é no mundo inteiro. Os 10 chifres que você viu na besta odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, estou no versículo 16, e devorarão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui fala da destruição dessa Babilônia religiosa, que é ecumênica, ocultista, feiticeira. Eles vão destruir, porque agora eles não precisam mais dela, porque o anticristo agora se coloca como Deus. A gente não pode confundir a Babilônia religiosa com a cidade da Babilônia, que será destruída também. E nós vamos ver isso lá no capítulo 18. E como isso vai acontecer, a gente também não tem muita clareza sobre isso. Por isso que não dá para você fazer afirmações categóricas a esse respeito. Porque nós teríamos a questão de Jerusalém, o anticristo profanando o templo, e nós teríamos a reconstrução da Babilônia. E essa Babilônia religiosa que domina sobre os reis da terra e sobre os habitantes da terra. Mas aí surge o falso profeta, que estabelece o anticristo, à primeira vista, como a autoridade máxima. E como é que tudo isso acontece, qual a relação que isso tem, a Bíblia não é muito clara sobre isso. Então não dá para você fazer afirmações muito dogmáticas, porque você corre o risco de errar. E aqui, para terminar o nosso estudo, porque Deus colocou em seus corações, ou seja, na coligação dos 10 reis, o cumprimento do seu propósito, o de ser unânime e dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. O cumprimento de todas as profecias. E lá no Antigo Testamento tem profecias dizendo que essa Babilônia será destruída. E Deus usa esse instrumento dos 10 reis, liderados pela besta, para destruir essa Babilônia religiosa. Depois Deus destrói a cidade. Então a gente tem que diferenciar, são momentos diferentes, situações diferentes. E terminando o capítulo 17, no versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí fica o ponto, essa Babilônia religiosa, ela vai operar a partir de Jerusalém, ela vai operar a partir da Babilônia, reconstruída lá no Iraque, junto ao rio Eufrates. Se os 10 reis vão destruir essa Babilônia religiosa no ponto médio da tribulação,
Como é que vai ser isso? Porque a cidade será destruída no final e não no ponto médio. Por isso que não dá para a gente ser muito taxativo com relação a essas coisas. Ok? É complexo porque, como eu já havia dito, esse assunto da campanha do Armagedon e da questão da destruição da Babilônia são assuntos complexos porque nós não temos todas as informações em detalhes. A gente tem mais ou menos um panorama global, amplo, a respeito do que vai acontecer. Mas o Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo e Ele é o vencedor. Aí, quando Ele vier na sua segunda vinda visível, Ele vai pisar o lagar da ira de Deus, que é destruir esse sistema babilônico. Tanto faz a Babilônia religiosa, o sistema, como a cidade, a grande Babilônia, que domina sobre a terra do ponto de vista comercial, e aí envolve a questão da marca. Ninguém pode comprar ou vender. Jesus vai destruir todo esse sistema e a babilônica nunca mais vai se levantar. Vai ser morada de demônios. É interessante porque ficaria a questão, morada de demônios no milênio, lá na Babilônia. Vão ficar presos lá. E lá o ser humano não vai entrar lá, lá é morada de chacais, de aves de rapina, de morada de demônios, vai ficar lá. É como se fosse uma prisão. É interessante essas reflexões que a gente traz disso tudo que a gente lê no Velho Testamento e é ratificado aqui no livro do Apocalipse. Eu estimulo você a comprar os 2 volumes da apostila do Apocalipse, porque aí você pode estudar com mais calma, tem mais informações, mais referências bíblicas, imagens, mapas, quadros, para você formar uma boa base bíblica para o entendimento das profecias. Eu agradeço aí pela tua conexão, pela tua paciência. Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem.